Pelo sinal da Santa Cruz, lá em Deus, os nossos inimigos, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, amém. Nós confiamos a vós, santos querubins, entregamos todas as nossas palavras. Nós confiamos a vós, santos donações, entregamos todos os nossos dons. Santo, 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 Senhor Deus dos exércitos, a terra proclama a vossa glória. Aos nas alturas, bendito que vem em nome do Senhor, nas alturas. O chamado Sermão da Montanha, Sermão das Bem-aventuranças, juntamente com o novo mandamento de Jesus, eles estão no centro da revelação do Novo Testamento, em que Jesus coloca os seus mandamentos, o seu novo mandamento, e revela que Deus é amor, assim como a revelação de Deus no sacerdote ardente e os mandamentos entregados a Moisés estão no centro da revelação do Antigo Testamento. São revelações de Deus para nós e do desejo de Deus para nós. E no caso, o modo como isso tem sido propagado desde os tempos antigos, ele traz uma certa visão do que é que Deus quer para nós. E talvez não toda a visão do que Ele quer para nós, de quem Ele é, do que Ele quer para nós. A revelação está aí, mas o modo como chegou a gente, como chega, ele decorre de como isso é propagado. Aí entram os santos querubins e os santos dominações. Santos querubins da primeira hierarquia, segundo coro da primeira hierarquia, eles são aqueles que zelam e que trazem a palavra. Então, a plenitude da palavra, do Logos, do Verbo, é zelado e trazido por eles. Na primeira hierarquia, não houve queda significativa nos coros. Houve quedas pontuais. As lideranças da grande rebelião, que relata em Apocalipse 12, eles estão na primeira hierarquia, mas esses anjos da primeira hierarquia que se rebelaram, o anjo de luz, o adversário, o acusador, seriam dessa primeira hierarquia, desses coros da primeira hierarquia, mas eles não convenceram muito seus pares, apenas poucos pontuais, que se tornaram lideranças, dos coros caídos. Os coros, eles caíram principalmente caíram a partir da quarta hierarquia, do quarto coro, da segunda e terceira hierarquias. E então essa propagação dessa verdade revelada, ela é responsável, pelas luzes que vão sendo propagadas entre os coros, principalmente a partir da quarta hierarquia. Primeira hierarquia do primeiro coro da segunda hierarquia, das santas dominações. As santas dominações é que inspiram os sábios, os profetas, os dons do Espírito Santo, para nos trazer a verdade revelada. Os evangelistas são inspirados pelas santas dominações. Do mesmo modo, no caso do coro das dominações, você tem um dos coros que teve uma queda significativa, aquele 1/3 dos anjos que caíram do céu, uma parte significativa vem dos coros, vem do quarto coro, que é o coro das dominações. E esse quarto coro, ele, do mesmo modo que as santas dominações, elas inspiram os sábios, os profetas, aqueles que são abertos à verdade revelada pelo Espírito Santo. A mentira se propaga no mundo, a distorção, a omissão, pela cor das dominações caídas. Esses que propagam, que colocam os seus propagadores, os seus iluminados, por essas luz caída dos coros não, das dominações caídas. E aí que voltamos às bem-aventuranças, Jesus, quando ele proclamou as bem-aventuranças,
no Sermão da Montanha, né? Subiu no monte lá no Evangelho de Mateus, onde ela está mais completa, ele sobe no monte. Em Lucas, ele fala só para os seus discípulos, e não está no monte, mas em Mateus, onde tem a fórmula mais completa e mais assertiva, né? Em Mateus você tem declarações também dos nãos também, né? Mas em Mateus, que é o foco maior da desse vídeo, das bem-aventuranças, Jesus proclamou essas bem-aventuranças em aramaico. Em aramaico, né, que foi a palavra da revelação, do mesmo modo que em Fátima, Nossa Senhora, o anjo de Portugal, colocou a oração: meu Deus é o Criador, glória esperemos, em português, né, e colocou aquela oração que rezamos ao final de cada dezena do texto também em português, ou seja, a verdade está mais plena conforme Deus do céu. Na língua portuguesa, isso é muito bonito, saber que existem verdades trazidas do céu. Como Nossa Senhora disse para os pastorinhos, né, os santos pastorinhos: eu sou do céu. Essa palavra que ela traz do céu, ela traz em português para toda a humanidade. Do mesmo modo, Jesus, quando subiu no monte para proclamar as bem-aventuranças, ele falou em aramaico. E aí é que fica interessante. Em aramaico, a palavra que se traduz em língua portuguesa por bem-aventurados ou felizes, ela tem um duplo sentido. Não no sentido de se ter sentidos contraditórios, mas no sentido de agregar entendimento, que significa tanto felizes ou bem-aventurados como avante. Essa palavra, originalmente, ele tem essa aplicação no tempo que Jesus falou. Quando ele falou a palavra que hoje traduzimos bem-aventurados ou felizes, não só hoje, praticamente nos 2000 anos da vivência dessa revelação. Em todo o mundo cristão, em toda a cristandade, ela foi, né, a partir da tradução para o grego e para o latim, sempre foi feliz ou bem-aventurados, mas originalmente lá ela tem um significado. Tanto Jesus, quando proclamou, ele transmitiu para a mente daqueles que o viram lá, dos seus discípulos, seus apóstolos, né, os evangelistas que o viram, aqueles que propagaram isso, eles entenderam simultaneamente na cabeça dele, porque eles falavam aramaico: felizes, né, bem-aventurados e avante. Essas palavras esse entendimento era conjunto, não era separado. A gente coloca feliz de um lado e avante do outro, era tudo junto. Do mesmo modo que o ideograma de crise em chinês significa perigo e oportunidade, na cabeça chinesa, quando eles veem ler o ideograma, porque a gente pensa perigo de um lado e oportunidade do outro, o chinês ele olha aquilo e vê perigo e oportunidade. Aquele que falava aramaico no tempo de Jesus falou as bem-aventuranças, eles ouviram aquilo, eles viram feliz e avante. Isso aí tem uma implicação bem relevante, né? Não é tirando o mérito ou a relevância de tudo que foi propagado na cristandade, no mundo cristão, na Igreja Católica, em todo o cristianismo, em todo o caminho, né? Que foi o primeiro, como inicialmente foi chamado, aqueles seguidores que eram os seguidores do caminho, né? Não é que tenha estado tudo errado ou esteja errado hoje, não. Esse entendimento, essa compreensão, essa propagação de bem-aventurado e feliz é perfeita. Mas tem uma perfeição adicional, eu diria que complementar essa, que é o avante, que não se trouxe à luz ainda, mas que está lá na revelação, já foi revelado quando Jesus falou: bem-aventurados, felizes e avante. Então o avante, quando leia as bem-aventuranças com avante, eu vou ler aqui, que estou com o folheto da missa de hoje. Eu vou ler aqui, ó: avante os pobres de espírito, porque deles é o reino dos céus. Avante os aflitos, porque serão consolados. Avante os mansos, porque possuirão a terra. Avante os que têm fome e sede de justiça, porque serão saciados. Avante os misericordiosos, porque alcançarão misericórdia. Avante os puros de coração, porque verão a Deus. Avante os que promovem a paz, porque serão chamados filhos de Deus. Avante os que são perseguidos por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Avante sois vós, quando vos vigiarem, perseguirem, mentindo, disserem todo tipo de mal contra vós.
Alegrai-vos e exultai, porque será grande a vossa recompensa nos céus. Esse versículo final, né? Alegrai-vos e exultai, ou seja, felizes, bem-aventurados, porque será grande a vossa recompensa. Ou seja, ela está apontando avante, porque será grande a vossa recompensa nos céus. Então, a palavra em si, Jesus tem o sentido de conformidade, que é o bem-aventurado, feliz, mas também de exortação avante. E aí a gente entra em toda uma construção do pensamento cristão, ou do pensamento ocidental, do pensamento, né, da base da civilização, que vem desde os filósofos pré-socráticos, que é a base da construção da civilização ocidental, que está na base da construção do mundo moderno, né? Teve toda uma erosão aí a partir da Renascença, mas isso continua sendo uma base do que dá a liga, do que dá conformação a esse mundo, que você tem dois grandes filósofos pré-socráticos, são Parmênides e Heráclito, não é? E eles dão uma visão complementar, aparentemente contraditória, mas não é, ela é complementar de uma visão de mundo. O Parmênides, né, que ele dá a visão da permanência, né, a permanência. E o Heráclito dá a visão do fluxo. O interessante é que os ditos filósofos socráticos, né, os dois grandes filósofos da antiguidade, Platão e Aristóteles, de um certo modo, Platão é uma continuidade de Parmênides, ele é um aperfeiçoamento, mas também assim, tem coisas de Parmênides que Platão não levou adiante, do mesmo modo que Heráclito, você tem uma certa continuidade de aperfeiçoamento em Aristóteles, mas que também alguma coisa não foi levada adiante. Você tem uma certa luz que é trazida por Parmênides e Heráclito, que estão neles, mas a essência, uma parte essencial dessa permanência você tem em Platão também, e desse fluxo você tem em Aristóteles. E uma coisa interessante é que no processo da incorporação do pensamento grego, né, na filosofia grega, no mundo romano, você tem uma aderência bem maior do pensamento platônico do que aristotélico, né, consequentemente esse pensamento de Parmênides, através dos neoplatônicos, que, por sua vez, influenciaram muito Agostinho, né? Santo Agostinho. Então você tem uma presença muito forte de Platão e, consequentemente, Parmênides em toda a formação do pensamento ocidental, através de Roma, através de Santo Agostinho, através do cristianismo, da cristandade. E Aristóteles ele foi praticamente ignorado e até condenado pelo mundo cristão, mundo ocidental, dito ocidental, né? E foi preservado pelo mundo muçulmano, e é lá com Santo Tomás de Aquino que ele foi reincorporado, né? Foi trazido novamente já na Idade Média, né? Trazido novamente ao cânone do pensamento, né? Ocidental, cristão, mas muito acolhido, muito com esse receptáculo platônico, porque já vinha com séculos de pensamento platônico. Então aquele cerne de Heráclito, que influenciou muito Aristóteles, e que tem no pensamento dele, né, seria um portador do pensamento de Heráclito, do fluxo, ele terminou sendo acolhido num receptáculo platônico, ou seja, de Parmênides ali, desse pensamento que tinha. E isso aí tem uma correspondência direta com a, digamos assim, a consideração dessa acepção da palavra aramaica como bem-aventurança e do esquecimento, escondimento do avante. E aí você tem essa visão mais estática da conformidade, né? E não apreende a visão do dinamismo de Deus, do dinamismo da revelação, do dinamismo da vida, né? De como no dinamismo nós encontramos a plenitude. A plenitude não está só no aquietar-se, no silenciar, no acomodar, mas também no dinamismo. Jesus fala, o reino de Deus, o reino dos céus está no meio de vós. Isso aí está totalmente de acordo com o Avante. O interessante, não vou aprofundar aqui nesse vídeo, mas lá
na revelação de Deus, na sarça ardente a Moisés, quando Moisés pergunta para Deus, quem eu digo que me enviou? Mais uma vez, a palavra lá que está dita, né? Eu creio que é aramaico, não sei se é hebraico ou aramaico, eu acho que é aramaico também, que se traduziu em todo o cânone cristão ocidental como eu sou aquele que sou, e até judaico, até no próprio judaísmo moderno ele é traduzido desse modo. Ele ainda é preservado de algumas vertentes do judaísmo na sua acepção completa. Simultaneamente ele significa eu sou aquele que sou, mas assim a expressão hebraica, eu acho que é hebraico, né, que foi utilizada, transmitida a Moisés, na língua que Moisés falava, ele tinha um entendimento simultâneo de eu sou aquele que sou e eu serei aquele que serei. Olha só, mais uma vez, Parmênides e Heráclito, né? Conformidade, eu sou aquele que sou, e fluxo, eu serei aquele que serei. Então, isso aí, ele dá um sentido, e isso aí traz uma visão complementar muito importante para as bem-aventuranças, porque se ao mesmo tempo é importante que nós nos acomodemos, no bom sentido da palavra, ao nosso estado de pobreza, de mansidão, de pureza, e as outras bem-aventuranças, né, que eu já li aqui, que estão, né, no Sermão da Montanha, é importante também porque a nossa dinâmica de vida depois da queda, né, nesse mundo caído, nesse mundo de prova, ele tem uma aprovação, o sofrimento, né? Então você viver a pobreza, a mansidão, a pureza, né? Ser portador da paz, isso gera um atrito e um sofrimento. E se você só encontra essa conformidade com Deus, que é muito bonita, é uma parte muito essencial, você perde um pouco o efeito real da revelação que foi trazida, que é o avante. Então, você não é para se anestesiar e desconsiderar as dores decorrentes do atrito de vocês ver essas ditas bem-aventuranças, mas você se encher de esperança de que avante, eu encontrarei aquilo que Jesus declara nas bem-aventuranças, no reino dos céus, na eternidade, mas também dos reinos dos céus está no meio de nós. Então, é aquela declaração de Jesus, eu vou pegar um deles, né? Bem-aventurados os mansos que herdarão a terra, avante os mansos que herdarão a terra. Essa palavra é uma promessa de herdar a terra hoje. Hoje. Então, esse avante, seja manso, você herdará a terra na plenitude dos tempos, né? Na repatriação, na segunda vinda de Jesus, mas você herdará a terra hoje, avante, o reino dos céus está no meio de vós. Então veja o poder disso e como isso muda profundamente toda a mente cristã, a mente ocidental. Não muda no sentido de descartar tudo que foi pensado ou vivenciado nesses 2000 anos, mas no sentido de incorporar algo novo, incorporar a dinâmica nossa em Deus e com Deus, tanto na conformidade quanto no fluxo, hoje e eternamente. Isso é muito forte, muito forte. É alguma coisa que é disruptível, diria, usando a palavra, né? Tem uma disrupção aí, muito importante, de algo que já foi revelado, que está trazido à luz. E aí onde entra, né? Que isso aí está contido na verdade divina, que os santos querubins, eles são os portadores, os zeladores disso. E as santas dominações são os propagadores disso. A partir do momento que não foi propagado plenamente ainda, que vai ser, está sendo agora, né? Não estou dando tanto relevo assim a esse pequeno vídeo aqui que eu estou fazendo, mas certamente se eu estou falando é porque as santas dominações de algum modo elas estão trazendo essa luz hoje, né? Nesse momento da história da humanidade, desses 2000 anos de revelação, ela resolveu trazer hoje
não só por meio de mim, mas por meio de um entendimento da humanidade, isso tem um sentido. E como é que foi escondido isso? As dominações caídas. As dominações caídas, o modo como interviram lá, em cima do escondimento do pensamento de Heráclito, de Aristóteles, e da acepção original dessa plena do que Jesus falou. As dominações caídas, nesse desejo de não vivência da plenitude da revelação, propagadores da mentira, da opção, elas agiram desse modo. Então, pensamos a iluminação das santas dominações, dos santos querubins, para que vivamos a plenitude da verdade revelada por Deus em nossa vida hoje, no mundo hoje, na humanidade hoje, na igreja hoje. Nós confiamos a vós, santas dominações, entregamos todos os nossos dons, autodominações e acrescentos, a paz e a vitória sobre nossas mais inclinações, concupiscências, dominações elevadezas, reinai cada vez mais sobre nossa humanidade. Amém. Nós confiamos a vós, santos querubins, entregamos todas as nossas palavras, ó iluminados querubins, alcançamos a paz, ó iluminados querubins, ó iluminados querubins, dissipai todas as nossas trevas. São Miguel Arcanjo, defendendo nesse combate, sede nosso auxílio contra as maldades e os demônios, tão humildemente o silêncio Deus sobre o império, e vós, príncipe da ilha celeste, com esse poder e essa virtude divina, precipitai no inferno Satanás, todos os espíritos malignos que andam pelo mundo para perder as almas. Amém. Santo, 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 Senhor Deus dos exércitos, céu e a terra proclamam a vossa glória. Osana nas alturas, bendito que vem em nome do Senhor, osana nas alturas. Pelo sinal da Santa Cruz, livrai-nos Deus, Senhor, dos nossos inimigos, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.